Estimada irmã, estimado irmão, que nos acompanhas com frequência nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas nesta quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. Na memória dos santos na Igreja Católica, hoje celebramos Santo Antônio Maria Zaccaria, um médico e sacerdote que, impulsionado pela devoção a Maria e pela espiritualidade do apóstolo São Paulo, fundou duas congregações, a dos padres barnabitas e a das Irmãs Angélicas de São Paulo. Então, cumprimentos essas duas congregações e voto de fato de sua continuidade na missão do espírito do seu fundador. Para a nossa reflexão desta quarta-feira, escolhemos o texto do Evangelho proposto, que é o Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículos 28 a 34. Lembramos que, na verdade, esse capítulo 8 se constitui propriamente no início da missão de Jesus. Os capítulos 5 a 7 foi a grande elaboração da temática, ou seja, da plataforma, se podemos dizer assim, político-social e espiritual de toda a pedagogia de Jesus no Evangelho de Mateus, que vai ter depois como coleta final os capítulos 23 a 25 do Evangelho de Mateus. No texto de hoje, o narrador diz que Jesus foi para o outro lado do lago de Genezaré. E aqui temos três elementos muito importantes. Jesus vai encontrar possessos do demônio, os possessos o reconhecem, e ele se impõe sobre os possessos do outro lado. Nesses três elementos podemos encontrar quem é que morava do outro lado do lago. O Evangelho de Mateus diz que são os gadarenos. Marcos e Lucas dizem que são os gergesenos. Seriam duas localidades próximas uma da outra, mas isso não altera o conteúdo da narrativa, porque do outro lado nós temos as cidades da Decápole, ou seja, uma região habitada por gregos, romanos, pagãos e povos, digamos assim, das diferentes culturas. Entre a cultura judaica daquela época, o pensamento judaico, na verdade, eles também eram pagãos, ou seja, pessoas impuras. Ao chegar do outro lado com os primeiros discípulos, Jesus então se depara com esses dois endemoniados que vinham dos túmulos, que vinham de lugares lúgubres, e Jesus não se afasta deles, ou seja, Jesus se aproxima deles. E eles identificam Jesus e já argumentam de que Jesus veio para impor-se, ou seja, para destruí-los, arruiná-los. E é essa a missão de Jesus. A missão de Jesus é impor-se ao mal. Deixar-se identificar como uma proposta diferente diante dos maus. E Jesus se impõe aos demônios, mandando-os para os porcos. Os porcos também são animais impuros na mitologia judaica. E assim que os demônios entram nos porcos, os porcos vão para o fundo do mar. Ou seja, o grande mito de que o mar era de fato a morada dos antros, dos demônios, das forças impossíveis. Aqui observamos Jesus numa pedagogia, quem sabe mais prática, concreta, mas ali mostrando de fato que o bem precisa impor-se ao mal. As forças dos espíritos perversos não podem impor-se ao espírito do bem. Os discípulos, os primeiros discípulos, estão com Jesus. Eles vão aprender de Jesus essa pedagogia do reino de Deus, que não se deixa submeter pelas forças do mal. Mas é essa a proposta deles, reverter esse quadro. Então, na missão cristã, está também essa missão, essa pedagogia, de não deixar que as forças dos possessos, dos endemoniados, dos perversos, dos sádicos, dos corruptos se imponham à proposta de justiça, à proposta da verdade, à proposta do amor. Esse é o caráter da pedagogia de Jesus. Não escolher os lugares, porque depois, quando ele vai enviar os discípulos, os manda de cidade em cidade. Bem no final do Evangelho de Mateus, ele vai dizer que a missão começa em Jerusalém e vai até os confins do mundo.
Essa também foi a pedagogia do apóstolo Paulo. O sonho dele era ir aos confins do mundo, que na concepção da época era exatamente a Península Ibérica. Então, no Evangelho de hoje, numa proposta muito simples de reflexão, fica a missão de quem é cristão, fica a missão de quem foi batizado, fica a missão daquele que recebeu um chamado, uma vocação a uma vida digna do ser humano, não deixar que as forças do mal se imponham às propostas do bem. E é por aí também que vem o sacrifício, o sofrimento, a vocação verdadeiramente cristã e profética. É aquela que de fato vai, muitas vezes, pagar uma conta muito alta por servir à verdade, por servir à justiça, por servir ao amor. Mas vale continuar até o fim. Pois, como diz Paulo, todos correm num estádio, mas ganha o prêmio e a coroa aquele que de fato vencer até o fim.